Olá pessoal, professor Marcelo Melo de Química. Hoje vou falar para você, ainda dentro da isomeria plana, o terceiro caso, isomeria de função, também chamado de isomeria química. Te lembro que se você gostar do vídeo, da aula, você se inscreva, compartilhe, e deixa o seu like. Muito bem, então partimos do pressuposto que para mexer com isomeria, a gente vai tratar de estruturas diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Muito bem. A isomeria de função, também chamada de isomeria química ou funcional, a identidade dela é muito clara. Os isômeros são ditos de função quando eles pertencerem a funções diferentes, uma estrutura da outra. Então vamos observar aqui esse primeiro par de isômeros que eu estou colocando para você. Por que eu estou dizendo para você que eles são isômeros? Porque se você observar, determinar a fórmula molecular, tanto da de cima quanto da de baixo, você vai encontrar C3H8O, o que se repete aqui embaixo, ok? Aqui em cima você tem oxigênio entre carbonos, identificando a função éter. E a leitura desse éter, nós o chamamos de metoxietano. Te lembrando que o éter, por apresentar cadeia heterogênea, a nomenclatura ela é feita em separado. Você pode começar ali pelo lado que tem menos carbono, no caso aqui MET, oxigênio, e depois o hidrocarboneto do outro lado em relação ao oxigênio. Mas pode fazer também a leitura por ordem alfabética. Então você faria para o metoxietano a leitura também etoximetano. Ou ainda, éter metiletílico, radical metil, ou também por ordem alfabética, éter etil metílico. Muito bem. Aqui embaixo você tem, o grupamento H ligado a carbono saturado, o que identifica para nós aqui a função álcool. E este álcool de 3 carbonos, em que a oxidrila, a hidroxila está ligada no carbono secundário, nós o chamamos de propan-2-ol. O que nós estamos lendo aqui? Estamos lendo uma cadeia que tem 3 carbonos, ligações simples entre eles, e a oxidrila na posição de número 2. Ok? Muito bem. Então, fechando esse primeiro exemplo, são isômeros por quê? Porque tem a mesma fórmula molecular. Agora, por que são isômeros de função, ou isômeros químicos, ou ainda isômeros funcionais? Porque aqui você tem um éter identificado pelo oxigênio entre carbonos, e aqui você tem um álcool identificado pela oxidrila ligado a carbono saturado. No caso aqui, você tem um álcool secundário. Então, veja você que a identificação da isomeria de função ela é muito clara. Basta que a função de um seja diferente da função do outro para que a isomeria seja classificada como sendo isomeria de função. Às vezes o aluno ele quer confundir a isomeria de função com a isomeria de cadeia e a isomeria de posição. Não tem como, porque nos dois casos anteriores, a primeira condição é que eles deverão pertencer à mesma função orgânica. Então não tem como confundir aqui. Muito bem. No segundo exemplo, aqui colocado ao lado, nós temos aqui, ok? A carbonila na extremidade de uma cadeia carbônica, confere, o que identifica para nós a função aldeído, ok? Função aldeído. Um aldeído de 3 carbonos e cadeia saturada, nós o chamamos de propanal, ok? Vamos segurar esse cara aqui um pouquinho. No exemplo de baixo, nós temos aqui a carbonila entre carbonos. Confere?
Quando a carbonila está entre carbonos, nós estamos lidando com a função cetona. A identidade da cetona é a carbonila entre carbonos. No caso aqui, uma cetona de 3 carbonos, nós a chamamos de propanona. Comercialmente, ela é conhecida como sendo a acetona. Por que são isômeros? Se você identificar, em ambas as estruturas, você vai encontrar a fórmula molecular C3H6O. Então, se as estruturas são diferentes, têm a mesma fórmula molecular, são isômeros. Mas como um é aldeído, o outro é cetona, eles são isômeros de função, ok? Muito bem. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, tá? Quando a gente fala na isomeria de função, existem 3 casos clássicos. É quando a gente compara éter com álcool, bem identificado aqui, éter com álcool, é o primeiro par clássico para a gente falar na isomeria de função. O segundo par clássico é quando a gente compara aldeído com cetona, né? É o segundo caso clássico. E um terceiro caso clássico de isomeria de função é quando nós comparamos o ácido carboxílico com a função éster, ok? Agora, sempre lembrando que se as estruturas são diferentes, propriedades físicas e químicas são diferentes, né? Apenas lembrando a você aqui, por exemplo, uma propriedade química aqui identificada. Enquanto o propanol 2, que é um álcool secundário, ele sofre oxidação, virando cetona, né? Já o éter, ele não sofre oxidação. E outra coisa, quando a gente compara ligações intermoleculares, né, entre éter, moléculas do éter e separadamente moléculas do álcool, a gente verifica que a temperatura que o éter, ele evapora mais rapidamente do que o álcool. Isso significa dizer que estruturalmente, né, o éter tem uma temperatura de ebulição mais baixa do que a temperatura do álcool, ok? Então está aí a nossa isomeria plana de função. Espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, você se inscreva, compartilhe e dê o seu like. E lembro também que existem várias aulas minhas gravadas no YouTube. Fica à vontade para você acessar e a gente se encontra no próxima aula.